I know that some of you are here from the morning, 8 o'clock, 7 o'clock. Sei que alguns de vocês estão aqui desde cedo, 8, 7 da manhã. I would like to increase your smile today by God's grace. Gostaria de aumentar seu sorriso hoje pela graça de Deus, Because we have a subject that is called From Darkness to Light. porque temos um assunto chamado das trevas para a luz. And I want to say that From Darkness to Light is not a title. E quero vos dizer que das trevas para a luz não é apenas um título. It's a process. Das trevas para a luz é um processo. I want to tell you, I was in darkness for 16 years. Quero vos dizer que eu estive nas trevas durante 16 anos. I was an atheist and I didn't believe in any God or Eu era um ateu e não acreditava em Deus algum ou em Jesus. And for 16 years I never kneeled down to anybody. E durante 16 anos eu não ajoelhei diante de ninguém. After 16 years I Mas got a depois de Bible 16 anos eu obtive uma Bíblia and I read about onde li sobre a luz. and the light talked to E me. essa luz falou comigo. And the light was Jesus E essa luz Christ. era Jesus Cristo. I decided after 16 years of atheism to kneel down to see if there is a Depois de God. 16 anos de ateísmo, eu decidi ajoelhar e ver se existe algures um Deus. When I desired to get off darkness, Quando decidi sair das trevas, the whole hell was open on o my inferno inteiro abriu-se na minha mente. mind. A voice came to me and Uma voz veio até mim e disse: Are you stupid? You want to pray? Where is God? Where is God? Where is God? Mas tu és estúpido, queres orar? Onde está Deus? Onde está Deus? Have you ever seen Viste God? alguma vez a Deus por acaso? And on the other side, Mas por outro lado, the voice of light estava a voz da luz, that whispered to my que me sussurrou à consciência: Do you want to get out of Queres te levantar das trevas? Apenas ora. Ora. Tenta. Try me to see light is sweeter than Põe-me à prova para ver se a luz é mais doce que as trevas. So praise God, I went to pray and I kneeled down. Então, graças a Deus que eu quis orar e me ajoelhei. And for the first E pela primeira vez, I saw the darkness eu vi in as me. trevas que estavam em mim. And I saw the light, the beauty of the character of E Jesus. vi a luz, a beleza do caráter de Jesus Cristo. How many of you were born in a Quantos de vocês nasceram na igreja? Está bem. I was born in a hospital. Eu nasci no hospital. So how many of you were born in a Então, message? quantos de vocês nasceram na mensagem? É diferente, não é? So brother, I was not born in a church, I was born in a Eu hospital. não nasci na igreja, mas nasci no hospital. My parents were Os atheists. meus pais eram ateus. My father was a communist activist. O meu pai era um membro ativo no Partido Comunista. So I got Jesus. Então eu recebi a Jesus. Para mim, Jesus is not a name mere like Napoleon. Jesus não é apenas um nome como Napoleão. For me, Jesus is not a historical Para mim, Jesus não é apenas um nome histórico. Jesus for me is Jesus, para mim, é pessoal. I know him. Eu o conheço. I love Eu amo a Jesus. and I miss. E tenho saudades dele. Do you believe that Jesus is with us today? Now, Vocês acreditam que Jesus está aqui conosco hoje? I would like to invite you to open your Bibles in the next slide in Genesis. Gostaria de vos convidar a abrirem as suas Bíblias em Gênesis 1, verso 1. In the beginning, God created the heaven and No earth. princípio criou Deus o céu e a terra. So let us define. Beginning means Então, vamos definir. Princípio significa tempo. heaven means Céu significa espaço. earth means E terra significa matéria. Imagine if God would have created matter first and then time. Imagine se Deus tivesse criado primeiro a matéria e depois o tempo e o espaço. If you have the matter Tens a matéria, and you don't mas não tens o tempo, where do you put it? Or when do you quando a colocas? If you have the
the matter, but you don't have Se space. tens a matéria e não tens o espaço, The question, where? a pergunta é: onde a colocas? But praise God Mas graças a Deus that our Jesus e ao nosso Jesus Cristo, created time que criaram primeiro o tempo, in the depois o espaço e depois a matéria. And here we have the Trinity of E aqui temos a Trindade das Trindades. time has passed, present, O tempo tem passado, presente e futuro. El pasado, el presente y el futuro. space has height, depth, and width. O espaço tem altura, largura e profundidade. Altura y profundidad. Earth, matter, A terra, a matéria, it's solid, liquid, and vapor. encontra-se sólida, líquida e vapor. Líquida y también en vapor. So it's amazing that God defines His creation in a three-dimensional form. É maravilhoso como Deus define a sua criação num formato tridimensional. Tres dimensiones. And God said, "Let there be light," and there was E light. disse Deus: haja luz e houve luz. Y fue la luz. Interesting, brothers and sisters, in John 3:19. É interessante, Interesante, hermanos y hermanas, en Juan 1. é interessante, irmãos e irmãs, que em João 1, 4, 5 diz: The light shineth in darkness, e a luz resplandece nas trevas Resplandece. and the darkness e as trevas não a compreenderam. Las tinieblas no la in comprendieron. Him, meaning in Jesus, was life. En él, en Jesús, estaba la Nele, em Jesus, estava a vida. Was the light of men. y la E a vida. vida era a luz dos homens. So, in other words, En otras Então, em outras palavras, from darkness to light, cuando está quando falamos sobre das trevas para a luz, la luz, in reality, we speak about from death to life, na verdade estamos a falar sobre da morte para a vida, from evil to Jesus. ou da maldade para Jesus. So now, when we talk about creation, E quando falamos sobre a criação, creation is a journey from darkness to light, brothers and sisters. a criação é uma jornada das trevas para a luz, irmãos e irmãs. Sin is a journey O from pecado, light to darkness. pero el pecado es o pecado é uma jornada da luz para as trevas. Salvation is God's plan to bring humanity back to light. A salvação é o plano de Deus para trazer a humanidade de volta para a luz. So when we talk about from darkness to light, Quando falamos das trevas para a we luz, talk about something very interesting. estamos hablando estamos a falar sobre uma coisa muito interessante. Love darkness and hate light? Amamos nós as trevas e odiamos a luz? y odiamos la luz. Do we love light and hate darkness? Amamos nós a luz e odiamos as trevas? Do we love light and darkness in the same time? Ou será que amamos a luz e as trevas ao mesmo tempo? What do you think, brothers and sisters? O que é que vocês acham, irmãos e irmãs? John 3:19, Vamos a leer Vamos ler em João 3,19. light has come into the world, Que a luz veio ao mundo and people love darkness rather than light, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, que la luz. because their deeds were evil. porque as suas obras eram más. I talked to some brethren, very dear friends of mine, today in Medellin, Falei com alguns amigos e irmãos aqui em Medellín Aquí en Medellín. and they told me that this city never sleeps. e eles me disseram que esta cidade nunca dorme. They are alive in the nighttime. Eles estão vivos durante a noite. Now, when we have to define what darkness is, E quando temos que definir o que são as trevas, La oscuridad. I have Stephen Hawking, temos um cientista, scientist, Un cientista ateu, Stephen Hawking, says religion is a fairy story for people afraid of dark. disse que a religião é um conto de fadas para as pessoas que têm medo das trevas. la oscuridad. And a Christian philosopher, John Lennox, says atheism is a fairy story for people afraid of light. E um filósofo cristão chamado John Lennox disse que o ateísmo é um conto de fadas para as pessoas que têm medo da luz. Que le tienen miedo a la luz. So are we afraid of darkness, Então temos nós medo das trevas ¿Tenemos miedo de la oscuridad? or are we afraid of light? ou temos medo da luz? So we come to a next step. Então chegamos ao próximo passo. My friends, Meus amigos, Mis amigos, ladies and gentlemen, damas e cavalheiros, damas y caballeros, there are people born in darkness without having a choice. existem pessoas nascidas nas trevas que não tiveram escolha. no tuvieron otra opción. There are many that are looking for a way out, but we miss the opportunity to help them, yes? Ellos hay Existem muitos que estão à procura da saída, mas nós perdemos a oportunidade de os ajudar. There are
people that are raised from darkness to light and now they shine by helping others to do the same. Existem pessoas que se levantaram das trevas para a luz e agora eles brilham, ajudando os outros a fazerem o mesmo. Darkness is being part of the problem. As trevas fazem parte do problema. So light is part of the solution. Então, a luz faz parte da solução. Darkness is the absence of light. As trevas são a ausência da luz. The next slide says a spiritual condition. Darkness is a spiritual condition. As trevas são uma condição espiritual. But in the same time, darkness is a form of thinking. Mas, ao mesmo tempo, as trevas são uma forma de pensar, sem fé. Sin fe. A spiritual condition, I have a text. Aquí tenemos Temos um texto. Do you remember that statement? I am rich in increase on goods. I have need of nothing. And knowest that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. conocemos Lembram-se do texto: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Towards the end of this message, I will comment this text. Y al final No final desta mensagem, vou comentar este texto. But we talk about a form of thinking. Pero acerca Mas sobre a forma de pensar, Looking to me, I wonder how can a man like me be saved? olhando para mim, me pergunto como pode um homem como eu ser salvo? puede salvarse un hombre como yo. But looking to Jesus, I wonder how can I lose eternal life with such a Savior? Pero mira, Mas olhando para Jesus, me pergunto como posso perder a vida eterna como um tal Salvador? como él. What is the consequence to live in darkness, brothers and sisters? Qual é a consequência de viver nas trevas, irmãos e irmãs? Underground prisoners for a while. Las personas As pessoas que são mantidas em prisões subterrâneas durante algum tempo, tiempo Deprived by the natural light when released from darkness, privadas da luz natural, quando são liberadas da escuridão, need to be covered for avoiding instant blindness. seus olhos precisam ser cobertos para evitar a cegueira instantânea. instantánea. It's amazing what is the impact of darkness in our life. É impressionante o impacto das trevas na nossa vida. Maravilloso pensar lo que la oscuridad hace en nuestras vidas. Human eyes adjust from the daylight to darkness within 10 to 20 seconds. O olho humano se ajusta da luz do dia para a escuridão entre 10 a 20 segundos, 20 segundos. But it will take days for the same human eye to reverse back to light. mas demora dias para o mesmo olho humano ajustar-se de volta à luz. Now I want to show you a graduation getting out of darkness. Y vamos Quero-vos mostrar um processo de saída das trevas. a la luz. Apostle Paul perceived his own character as a very good one. O apóstolo Paulo percebeu seu próprio caráter como sendo muito bom. He met the light, meaning met Jesus. Pero E quando ele encontrou a luz, quando encontrou Jesus, His dark side of character came out to light. a sua parte obscura do caráter veio para a He luz. needed 20 seconds to face Jesus. Ele precisou de 20 segundos para se enfrentar com Jesus. 3 days to repent. 3 dias para se arrepender. 3 years to discover when the theological error was. 3 anos para descobrir onde estava o erro teológico. This is a personal getting out of darkness. eso fue Isso foi a saída das trevas de uma pessoa, a la luz. Una aplicación personal. uma aplicação pessoal. So now we go to church. Agora passamos para a igreja. Church of God needed 400 years to go from light to darkness. A igreja de Deus precisou de 400 anos para ir da luz para as De trevas. la luz a la oscuridad. And thereafter came back from darkness to light. The church needed 1,260 years to get out of darkness. Pero para E depois, para voltar das trevas para a luz, a igreja precisou de 1260 anos. de las tinieblas a la luz, la iglesia necesitó 1260 años. So from first century, brothers and sisters, Então, desde o primeiro século, irmãos e irmãs, Cientos de años, siglos, when in the time of Jesus, no tempo de Jesus, the church was in light. a igreja estava na luz. And gradually the church went to darkness and reached the depth of the darkness in 4th century. E gradualmente a igreja foi indo para as trevas, atingindo a profundidade das trevas no quarto século. And then the church in dark ages needed 1,260 years to get out of that darkness. E depois a igreja na idade das trevas precisou de 1260 anos para sair daquelas trevas. So where are we now, in darkness or light? Então, onde estamos nós agora? Nas trevas ou na The luz? generic title
title of our conference is Arise and Shine. O título genérico da nossa conferência é Levanta-te e brilha, é verdade? Is that true? ¿Será? É verdade? You believe that we have a church like we have a message of Elijah? Quantos de vocês acreditam que nós temos a mensagem de Elias? Reformation, correct? El mensaje Nós temos a mensagem da reforma, certo? So we believe in our uniqueness. Então nós acreditamos na nossa singularidade. And I believe in our uniqueness. E eu também acredito. But here we are. Mas aqui estamos. God Deus is talking to Elijah. fala com Elias. Actually, Elijah talks to God. Na verdade, Elias falava com Deus. Lord, Senhor, I'm the greatest reformer in the world. eu sou o maior reformador do mundo I am left alone. e fiquei sozinho. Nobody in the world keeps the faith like me. Ninguém no mundo guarda a fé como eu. Was that the kind of a dialogue between fue más o Elijah menos. Não foi mais ou menos esse o tipo de diálogo entre Elias e and Deus? our uniqueness? Nosotros Nós acreditamos na nossa singularidade And we think e nós pensamos that nobody's like us. que não há mais ninguém como nós. But God can make an Elijah out of the stones that can cry. Mas Deus pode fazer um Elias das A pedras. statement in Desire of Ages that may change the paradigm of our mentality. Há um parágrafo no Desejo de Todas as Nações que pode mudar o paradigma da nossa mentalidade. Those whom Christ commends in the judgment may have known little theology. Diz assim: aqueles que Cristo louvava no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, But I have cherished its principles. His mas nutriram seus princípios. Amongst the heathen are those who worship God ignorantly, those to whom the light is never brought by human instrumentality. Há entre os gentios pessoas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Next text says, O outro parágrafo diz: though ignorant of the written law of God, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, they have heard his voice speaking to them in nature, ouviram a sua voz a falar-lhes por meio da natureza done the things that the law required, e fizeram aquilo que a lei requeria. their works are evidence Suas obras testificam son la evidencia that the Holy Spirit has touched their hearts. que o Espírito Santo lhes tocou o coração They are recognized as the children of God. e são reconhecidos como filhos de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the next text is very demolishing, it's very shaking, it's a cold shower. o próximo parágrafo é como um balde de água fria para cima de nós. It's a warning text. We have a warning text. É uma advertência para nós. de la palabra de Dios. God has children. Deus tem filhos, Many of them in the Protestant churches. muitos deles nas igrejas protestantes And a large number in the Catholic churches. e um grande número nas igrejas Are católicas, more true to obey the light. que são mais fiéis para obedecer à luz To do that the very best of their knowledge. e para proceder de acordo com o seu conhecimento Large number of the Sabbath-keeping Adventists would not walk in the light. do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Welcome in the world of reality, brothers and sisters. Bem-vindos no mundo da realidade, irmãos e irmãs. Elijah. Nosotros Nós somos Elias, Don't forget that God has a different people in the world. mas não esqueçam que Deus tem diferentes pessoas no mundo The light more than us. que amam a luz mais do que nós, Those that keep the Sabbath. aqueles que guardam o sábado. So how can we reconcile that? Então, como é que nós podemos reconciliar isto? Church is torn apart in between two extremes. A igreja se divide em estes dois extremos, Liberalism os liberais and the conservatism. e os conservadores. Look at this. Mas olhem isto, Testimonies for the church. Volume 5. Some who had alguns que tiveram grande luz algunos que han tenido una gran luz, who have e que foram grandemente abençoados por Deus, sido muy bendecidos por Dios, in the last days yield to the enemy's deception and nos últimos dias cederão ao engano do inimigo e abandonarão as suas convicções. engaño del enemigo y abandonarán sus convicciones. they will be led to drink from the Serão levados a beber das águas amargas do Vamos a beber fanatismo de las aguas amargas del fanatismo. and all e quase perderão as suas almas. Casi perderán sus almas. Conseguem ver, irmãos e irmãs, Así, hermanos y hermanas, how gradually we go back from darkness to light and como gradualmente passamos das trevas para a luz e da luz para as trevas? y también
de luz a oscuridad. The inhabitants of the world have largely given themselves to Satan's Os habitantes do mundo, em grande parte, se entregaram ao controle de Satanás, Control de Satanás. which means that o que significa que o mundo está nas trevas. Está en oscuridad. he acts as the Ele God of atua como o Deus desta terra. Como el Dios de esta tierra. human beings wholly given over the evil cooperate with him in his Os seres humanos totalmente entregues ao mal cooperaram com ele em suas conspirações, Cooperan con él en sus conspiraciones. helping him to carry out his plans. ajudando-o a realizar seus planos contra o governo de Deus. The purpose of the great rebel was always to O vindicate propósito do grande rebelde era sempre justificar-se Siempre. and prove that the divine government was responsible e for provar que o governo divino era responsável pela sua rebelião. Era responsable de su rebelión. For this purpose, he used all the powers Para of his este mind propósito, ele usou todo o poder de sua mente. to work deliberately and systematically Ele trabalhou de forma deliberada e sistemática and with amazing success, leading huge crowds to receive his version of e grace. com incrível sucesso, levando grandes multidões a receber a sua versão da grande controvérsia. De la gran controversia. Vou parar por aqui. Aquí me voy a parar. What version of the great controversy do you Que believe? versão da grande controvérsia vocês acreditam, irmãos e irmãs? ¿Qué creemos, hermanos y hermanas? Do we believe his version of grace? Estamos a acreditar na versão dele da grande controvérsia? Or la we gran believe controversia? God's? Ou nós acreditamos na versão de Deus da grande controvérsia? For thousands of years, his head of conspiracy had placed lies in Durante milhares de anos, este chefe da conspiração colocou mentiras no lugar da verdade, Colocado mentiras en el lugar de la verdad. from darkness to light. das trevas para a luz, irmãos e irmãs. De oscuridad a luz. There is a statement made by Maxim. Há um texto de Maxim Gorky, Maxim Gorky dice, The lower, the source is lower depths of and other place. se encuentra aquí en este. He says Diz assim: lies are the religion of slaves and masters. as mentiras são a religião dos escravos e senhores. Y los amos. Truth is the God of A verdade é o Deus do homem livre. Del hombre libre. Can we say Podemos amen? dizer um amém a isto? Amén a esto. Amen. We believe in the God. Nós acreditamos no Deus da liberdade. Dios de la libertad. Our truth, it's A nossa verdade é Jesus Cristo. Es Cristo Jesús. now. When is Jesus coming? When is Jesus Christ coming? Então, brothers quando é and que sisters? será a volta de Jesus, irmãos e irmãs? Regresar, hermanos y hermanas. One of the mega statements written by one of the Adventist pioneers called Haskell. Uma das maiores declarações feitas por um dos pioneiros adventistas chamado Stephen Haskell Acclaimed the story of the seer of Patmos, page 242 to 243. diz assim neste livro da história do vidente de Patmos. Vidente de Patmos. He says Lucifer claimed that it was impossible to serve God. Disse assim: in heaven. Lúcifer afirmou que era impossível servir a Deus no céu. Posible servir a Dios en el cielo. The controversy does closes. The controversy A controvérsia termina Persia cerrará when it has been demonstrated before the quando for demonstrado diante do universo del universo that is impossible to save God and obey His law. That it is possible to serve God que é possível servir a Deus Dios y e obedecer obedecer à sua lei and obey His law on the enemy's ground, or no terreno do inimigo. en el mismo terreno del enemigo. and in the midst of all evil, which is possible for Him. E em meio a todo o mal que ele pode inventar. Que le es posible inventar a él. So when the people of Então, God quando o povo de Deus Pueblo de Dios, will respect respeitar os 10 mandamentos, los 10 mandamientos, to the a perfection of perfeição de Christ, Cristo, perfección de Cristo, when Christ will enshroud all the members of quando the Cristo envolva todos os membros da nossa igreja, miembros de nuestra iglesia, then então será a sua volta. él regresará. because we have to Porque make a temos que point. fazer uma observação. Tenemos que hacer este argumento In the enemy's Aqui no territory, terreno do inimigo, del enemigo. you, me, we all are the tu, light, eu, nós todos somos a luz. Somos la luz. and the darkness will not conquer E as this light, trevas não poderão conquistar esta luz. Conquistar esta luz. because Christ is Porque the light in Cristo you. é a luz em você. Luz en ti. Now, Agora, brothers and irmãos e irmãs, Ahora,
hermanos y hermanas. In Revelation chapter 8, Em Apocalipse 18:1 diz: 18:1 dice, we have the most glorious Aqui temos a declaração maravilhosa. la declaración tan gloriosa. And after these things I saw an angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Y la tierra se iluminó con su gloria. Which is Christ. Qual é a glória de ¿Cuál Cristo? es la gloria de Cristo? Christ Cristo em você, Cristo en ti, is the hope of a glory. esperança da glória. gloria. When Christ E comes quando in Cristo entra em você, Cristo mora en ti, you become his você se glory. torna a sua glória. conviertes en la gloria de él. You are Christ's Você é a glória de Gloria Cristo. de Cristo. When Christ Quando is in Cristo us, está em nós, Cristo está en nosotros. the darkness cannot conquer as this trevas light. não podem concorrer com essa Conquistar luz. esta luz. Then we are dealing with the letter Então rain. lidaremos com a chuva seródia Trataremos con la lluvia tardía. Then we discuss about e love. falaremos sobre o grande clamor. Grande pregón. Then we discuss about Christ in us. Falaremos sobre Cristo em nós, a esperança da glória. La esperanza de Now, gloria. brothers and sisters, I come back to that. Agora, irmãos e irmãs, voltamos ao texto que diz: That because thou sayest I am rich and increased with goods, Sou rico e estou abastado, de nada tenho falta. and need of nothing. The text, Revelation Y 3, que no 17. tengo necesidad de ninguna cosa, eso está en Apocalipsis 3. And says, and you don't know that you're a wretched, miserable, poor. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Limitado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Laodicea Laodiceia Odisea is the symbol of é o modern símbolo do cristianismo moderno. es el símbolo del cristianismo moderno. Why can I Por be que é que eu posso ser desgraçado? ¿Por qué yo puedo ser miserable? Because I know the truth and yet I fail to share Porque it eu with conheço a verdade, mas não compartilho com os Conozco la outros. verdad, pero no la comparto con nadie. others. Why am Porque sou miserável. ¿Por qué soy miserable? Because we sell reputation labeled as Porque vendemos a aparência ou a reputação, mas não o caráter. La reputación y no el carácter. So basically we sell our reputation as, Então, basicamente, nós vendemos a reputação como caráter. but reputation is what people Mas know a that we are. reputação é o que as outras pessoas sabem que nós somos. Conocen de mí. But character is what God knows about me behind. Mas o caráter é o que Deus conhece de mim debaixo destas Dios roupas. conoce de mí debajo de estas ropas. Okay? So why Então, por que é que eu sou pobre? ¿Por qué soy pobre? because I have wasted God's time. Porque eu tenho mal gasto as bênçãos e o tempo de Y Deus. el tiempo de Dios. Why Porque sou cego. ¿Por qué soy ciego? Because while we are eager to assess the sins of Porque enquanto estou ansioso em ver os pecados dos outros, Ver los pecados en otras personas, we fail to see. falhamos em ver os nossos próprios nuestros pecados. propios pecados. In Spanish we have a magic word, chisme. En español tenemos la palabra chisme. In Em Portuguese, português temos essa palavra fofoca. we love that fofoca, my Nos friends. amamos esa. Nós amamos a fofoca. Por que amamos a fofoca? That's why we legalize sometimes gossiping. Por isso às vezes a legalizamos. Legalizamos. So that's why Por we isso are somos blind. cegos. Por eso somos ciegos. Why we are naked. Jesus says we're Porque naked. somos nus, como Cristo diz. Como Cristo dice. Because while desiring heaven and loving the world, we risk to lose Porque enquanto desejamos o céu, mas estamos amando o mundo, arriscamos em perdê-los aos dois. Al mundo, arriesgándolo los dos a la vez. There is a amazing coherency or similarity between Samson as a human being and Laodicea, the modern Aqui Christian. temos uma maravilhosa coerência, similaridade entre Sansão, o personagem bíblico, Sansón, el e a igreja la Laodiceia. iglesia Laodicea. He loved both darkness and Ele light. amou ao mesmo tempo as trevas e a luz. Hacia la luz a la vez. Many of us Muitos de nós somos iguais. Nosotros igual. in the night we go to the Philistines with a Durante a noite, nós vamos ter com os filisteus à discoteca Como él hizo a los bares. and in the morning we go to the court law, the gates of the city. e de manhã vamos para as portas da cidade, como Sansão. En el puerto
con la ley en la mañana. Because he was a judge. Porque ele era um juiz, Como certo? era el juez. He went from darkness to light. E ele passou das trevas para a luz Tuvo de e tinieblas, depois da luz para as And then trevas. from light to darkness. pero de luz a tinieblas de vuelta. Until Samson lost his Até eyes. o dia em que Sansão perdeu os seus olhos. Now, lesson for us. Una lección para nosotros. Samson had to lose the light in order to get the light. Sansón tuvo que perder. Sansão teve que perder a luz para que pudesse obter a luz. So, do you think that Samson lost touch with God instantaneously, or was a gradual? Vocês acham que Sansão perdeu a conexão com Deus instantaneamente ou foi um processo gradual? Instantáneamente o fue gradual ese proceso. O que é que vocês pensam? ¿Qué piensan ustedes? Gradualmente, não é? Gradualmente. He went so far in darkness that he gave up his secret. Ele foi tão longe nas trevas até que entregou o seu segredo sobre as suas forças. Entregar el secreto de sus fuerzas. It's interesting that the É hair, interessante que o cabelo, Interesante que el cabello, Laodiceans went gradually in apostasy like os Samson. laodiceus entraram nas trevas gradualmente como Sansão. gradualmente como Sansón. First, Samson started to drink alcohol. Do you Lembram-se que Sansão primeiro começou a tomar álcool Then he started to violate the health e reform, logo começou a transgredir a reforma de saúde. La reforma dietética. eating from the honey of the honeycomb of the dead body. Comeu o mel do corpo do leão. La miel Un cuerpo del muerto cuerpo de del, león. del león. Okay? And then he gave up his E morality. depois deixou sua moralidade. And then at the end, E no final he went over passou do limite Llegó al límite, and he pasó al límite. disclosed the e secret of expôs his o power. segredo do seu poder, Secreto de o su cabelo. Hair. el cabello. The hair is the O sun. cabelo é o sábado, irmãos e irmãs. Entregó. Es el sábado. When Christians, when the people Quando of o God, povo de Deus, Pueblo de Dios. in the time of no tempo da perseguição, Día de la persecución. when the Sunday law quando será imposto a lei dominical Dominical sea impuesta. and we will e entregarmos o sábado, Llegamos el sábado. então perderemos o cabelo. Perder el cabello. we will lose identity and the reason Perderemos a nossa identidade e a razão da nossa existência, irmãos e irmãs. Dios y el poder de nuestra existencia. Laodiceans will be saved without Os laodicenos serão salvos sem olhos, Sin as ojos. Samson assim como também foi salvo Sansão. in between heaven E entre o céu e a terra, Entre el cielo y la tierra. in between Philistines and entre os filisteus e os israelitas, Los israelitas. e entre duas mulheres, Entre dos mujeres. in between two pillars in the entre dois pilares no templo de Dagom En el templo de Dagón. and in between e entre duas religiões. Medio de dos religiones. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas. a church that works like uma igreja que funciona como Sansão. Trabaja como Sansón. Do you remember when he was blind, Lembram-se quando ele era cego, sem olhos, Sin ojos. era pobre, Estaba pobre. era miserável, Miserable. while he was going enquanto andava às voltas, Vueltas en working trabalhando para os babilônios, por los babilonios. the kids of the Babylonians e os were filhos laughing dos at them. babilônios riam dele. Babilónicos estaban riéndose de él. This world is laughing Este mundo ri do cristianismo Ríe de la cristiandad. because they see in us a porque duplicity eles of character. veem em nós uma duplicidade de caráter. De carácter. Irmãos e irmãs, Pero hermanos y hermanas. From darkness to das trevas para a luz, Mirad a luz. Jesus Christ is looking to me. Jesus Cristo olha para mim hoje, olha para ti, Y a ti también. olha para todos nós Todos nosotros. e He diz: says, Y dice Lívio, Lívio, Orlando, Orlando, Orlando. colombianos, Colombianos. todo o povo de Deus Todo el pueblo de Dios que está presente aqui. que están aquí. Dou-te um conselho. Te voy a dar un consejo. do you want to Queres sair das trevas? Salir de la oscuridad. How many of you would like Quantos de vocês querem sair das trevas? Amém. Amen. I ask you to Peço-te que compres. Que compres. Compres de mim. Compres de mí. Mas, Senhor, Señor. you just told me disseste-me que sou pobre, Que soy pobre. que sou cego, Ciego. sou miserável. Miserable. how can a Como man pode um homem como eu, ¿Puedo yo, un hombre miserable, blind cego, pobre, miserável, ciego, pobre, cuitado, comprar? comprar? E comprar o quê? ¿Y qué voy a comprar? to buy gold, Comprar ouro provado pelo fogo, Probado en fuego. faith that uma fé que conquistou as trevas, Conquista las tinieblas. buy what? comprar vestes brancas, Vestido blanco. A character that caráter que nunca tivemos, Nunca hemos tenido. and to buy e comprar de Jesus Comprar de Jesús o azeite para ver, el ungüento
el colirio para ver. This was the problem of Martin. Este foi o problema de Martim Lutero, irmãos e irmãs. You know, he was sleeping in Sabiam que ele estava mesmo a dormir? Viendo en concreto, inflicting wounds Provocava feridas no seu próprio corpo. heridas él mismo a su cuerpo, Jejuava excessivamente. sanando excesivamente. He was seeking a Estava procurando um Deus misericordioso, Dios misericordioso. until até que ouviu a sua La voz. voz, Lutero, Lutero, compra de mim, compra de mí, compra de mim, compra de mí. ouro, Oro, vestes brancas vestido blanco, e azeite para os teus olhos. lirio para tus ojos. Compra de mim. Compra de mí. Irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, do you know how we can buy? sabem como podemos comprar de Jesus? comprar estas cosas de Jesús. We blind, miserable, Nós, cegos, desgraçados, miseráveis e nus? Ciegos. and Jesus is looking to you E Jesus está a olhar diretamente para os teus olhos hoje Te doy. and he says, e diz: Y le dice, sell yourself. Vende-te para mim. véndete a ti mismo a mí. Maravilloso. Hoje, Hoy Jesus está a te dizer-te, dice Jesús, está a dizer-me: a mí también, Sell vende-te para mim. véndete to me. a mí. How many of you would like to say, Quantos de vocês gostariam de se vender para Jesus hoje? Hoy, Quantos gostariam de se vender para Jesus? quieran venderse a Jesús hoy. we Nós temos a solução. La solución. Aqui está a solução. Aquí está la solución. Para sair das trevas, para a luz, A la luz. comprar de Jesus. Para comprar de Jesús. the faith A fé que foi provada pelo fogo. Probado to en buy fuego. from him a character Comprar dele um caráter que nunca tivemos. Tuvimos. E comprá-lo de Jesus. Comprarlo de Jesús. Azeite para os olhos. Para mis ojos. what a wonderful Quão maravilhoso é o nosso Salvador. Salvador tenemos. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas. I want to ask you kind gostaria de vos fazer uma Una pergunta. pregunta amable a ustedes. I have Tenho aqui um verso Un bíblico, verso bíblico. Jeremiah 17:4. Jeremias 17:14. Jeremías 17:14. Our time is O nosso almost tempo expired. quase expirou, El tiempo se está expirando. And I want you to I want to mas ask queria you, pedir-lhes um favor Pedirle un primeiro. favor a ustedes. if we have today Se buy tivéssemos que comprar hoje ouro, Comprar oro hoy vestes y también vestidos e azeite, oil, y aceite. I invite you to memorize with me one Bible então vos convido a decorarem comigo um versículo. Estão de acordo? Junto conmigo. ¿Están de acuerdo? Okay, let us open Vamos abrir em Jeremias 17, Nuestras Biblias a Jeremías 17. is onde vamos ¿A dónde? where we have the golden Bible encontrar o verso de ouro do Antigo Testamento. Verso oro del Antiguo is Testamento. Jeremiah 17 Jeremias 17, verso 14. 14. that says, heal me, O Lord, and I Diz: shall be healed. Cura-me, Senhor, e serei curado. Ahí seré sano. Save me, O Lord, and Salva-me e serei salvo, Seré salvo. for you are my praise. porque you are tu my és o meu louvor. Eres mi alabanza. Tú eres mi gloria. Gostam deste verso bíblico? ¿Le gusta este verso? Amém? Amen. Now, do you want to memorize with me? We have exactly a few. Querem memorizar este verso neste momento juntos comigo? Este momento junto conmigo. Obviously, we speak same Vamos falar em Vamos a espanhol hablar en español e outros idiomas. lenguas, Okay, so let's Vamos go praticar. pero vamos a practicar. This part and this part. Estas partes do meu lado vão dizer, Will say, heal me, O Lord, and I vão shall be dizer, cura-me, Senhor, e serei curado. Oh Jehová, y seré sano. And this part here alone will say, save me. E O esta Lord, and I parte shall be dirá, salva-me e serei salvo. Dirán, sálvame y seré salvo. saved. And this part in the middle here will say, because you E are esta my parte do glory. meio dirá, porque tu és o meu louvor. Porque tú eres mi alabanza o tú eres mi gloria. Can we start Podemos with that? começar este ¿Podemos exercício? usar este ejercicio? Okay, we start. Where is the text in Spanish? Okay, here. Okay. We start Começamos with com this. este lado. Este lado. Sáname, oh Jehová, seré sano. 1, 2, 3. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Porque save me, O Lord, and I shall be saved. Sálvame y seré salvo. 1, 2, 3. Sálvame y seré salvo. And now this round, Y en el centro, porque tú eres mi alabanza. 1, 2, Porque- 3. Once again. una vez más. 1, 2, 3.
porque tú eres mi alabanza. Amen. Amén. Now we all together say the same Agora Bible verse. todos juntos. Todos ahora. Now, 1, 2, 3. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amém. Amen. Amén. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas. From darkness das trevas para a luz, Dada luz. is just é apenas um passo, Solo es un paso. um pequeno passo, Paso pequeño. mas tão difícil, Difícil. because involves you. porque implica a minha decisão, a sua decisão, Decisión y tu decisión. a minha decisão. Mi decisión. I love Amo a Jesus. Amo a Jesús. He's coming. Ele voltará em breve And he's my e Ele é minha glória. he's Ele é a sua glória. Tu gloria. what a wonderful. Quão maravilhoso Salvador! Maravilloso Salvador tenemos. How many of you would like to Quantos de vocês gostariam de se vender para Cristo hoje? Amém. Amen. Do you want to Querem orar comigo? ¿Quieren orar conmigo? How many of you would like to kneel? Quantos de vocês gostariam de ajoelhar e vender-se a Jesus? Venderse personalmente a Cristo ahora. Vamos orar, irmãos. Oremos. Dear Querido Pai Celestial, Bendito Padre Celestial. today we recognize the darkness in our mind. hoje and our heart. reconhecemos as trevas nas nossas mentes e nos nossos corações. Mentes y nuestros corazones. We recognize that we love, Reconhecemos que amamos a luz, La verdad. but we love. mas também às vezes amamos as trevas. Mundo también. What gives us trouble is our Aquilo human que nos nature. dá problemas é a nossa natureza humana. Es nuestra naturaleza humana. We cannot Não reinvent podemos ourselves. reinventar-nos, Podemos reinventarnos, hermano. Padre mas hoje, Today we saw the light at the end hoje of the vimos tunnel. a luz no final do túnel. Luz al final del túnel. Today we Hoje have hope. temos esperança. Tenemos esperanza. And as the Lord Jesus advised, E como Jesus nos aconselhou, Señor Jesús nos aconsejó. queremos vender-nos a Ele. Queramos vendernos a Él. we want Queremos comprar Y queremos comprar fé, fe, vestes, vestidura caráter y carácter. and the e wisdom a sabedoria do Espírito Santo. Sabiduría del Espíritu Santo. Hoje Queremos hoy, we ask you to take pedimos que tome os nossos corações tome nuestros corazones against our wild contra a nossa vontade selvagem. contra nuestra propia voluntad salvaje. we ask you, Heavenly Father, Pedimos, Senhor, Señor, forgive us que nos perdoe, perdone. because we were porque fomos cegos, wretched. fomos coitados We are still e ainda somos miseráveis, Miserables somos. mas ainda precisamos de Ti. Necesitamos. and today E hoje Y hoy we follow nos apaixonamos seguimos el amor. with the one that is called the Jesus. por aquele que se chama Jesus Cristo. Pai nosso celestial, Give us the dá-nos a oportunidade La oportunidad to fall on the chest of our de Savior cair ao peito do nosso Senhor Jesus Señor Jesús. and hear a beating heart. e ouvir os batimentos do seu coração por nós. De un corazón amante. Give us the chance to lay our head Dá-nos a oportunidade de acostar nossa cabeça em seu peito. En su pecho. Dá-nos a oportunidade Oportunidad. to wash the feet of Jesus Christ. de lavar os pés de Jesus com nossas lágrimas, Pies con nuestras lágrimas. porque o amamos, Que le amamos. porque nós temos saudades Le extrañamos. And because we know e porque nós conhecemos quem é Ele. ¿Quién es Él? we abhor our Nós odiamos a nossa escuridão. Odiamos nuestra oscuridad. we are afraid of the darkness. Temos medo das trevas que estão em nós, Esa oscuridad dentro de nosotros. But we love, mas nós amamos a Jesus. we love, Amamos a luz. Amamos la luz. we love Amamos esse sorriso. Esa sonrisa. Amamos a esperança Esperanza. that comes que from vem da palavra de Deus. Palabra de Dios. by Compra de mim. Compra de mí. here Aqui we are estamos, Senhor, Estamos, Señor, prontos a comprar dispuestos a comprar. e preparados a vender-nos. Vender. ourselves. Vendernos. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém.